e principalmente porque ela me deu gancho no final, né? Eu trabalho sempre numa linha de sociologia da literatura. Mesmo trabalhando com os aspectos internos do texto, eu busco aquelas referências que me remetem para as condições de leitura, condições de escrita, condições de produção, enfim, do texto, de vivência em sociedade. Então eu escolhi viver dentro desse panorama que nós estamos vivendo agora e que foi referido no início, né? E uma reflexão sobre literatura sob censura. Quer dizer, uma história revisitada em prosa e verso. Eu tenho idade suficiente para dizer que eu vivi de perto, né, a ditadura militar de 64 a 85. Então, porque eu já li, inclusive, coisas de jovens hoje em dia que dizem assim, esse negócio de ditadura militar é livro de história do PT. Não é, gente. O PT nem fez livro de história nenhum, e se não falar na ditadura, está mentindo. Quer dizer, a ditadura aconteceu. Mas eu vou referir algumas datas e tal, quer dizer, para colocar no tempo, mas o que eu quero realmente é apresentar um exemplo de escritor, de como é que os escritores, em geral, e da literatura infantil e juvenil especificamente, se movimentavam e tentavam burlar e criar uma força de resistência àquela censura e, por tabela, ao próprio regime. Inclusive, então, o texto tem como exemplo Sérgio Schiaparelli, que é um escritor que vem produzindo desde, né, a década de 70, e, inclusive, naquela época, 80 e poucos, eu fiz para o Instituto Estadual do Livro um fascículo que era sobre o Schiaparelli, um estudo crítico. E há fascículos de vários escritores, né? Todos eram escritores vivos, e a minha parte foi justo Sérgio Schiaparelli. E na época, quando eu escrevi o texto, 79, 80, por aí, 81, eu fui chamada, né, na Secretaria de Cultura, que o Instituto Estadual do Livro pertence, e o secretário me disse, ou tira essas 2 páginas, ou o texto não sai. Eu não vou te defender na Polícia Federal, porque eu estava falando, eu não falei nada demais, eu guardei esse material e tenho lá anotado para mim, para meu necrológio, né? Texto censurado em tal data. Mas ele foi censurado, quer dizer, tem coisas que naquela época não se podia dizer, nem em crítica literária. Mas eu quero colocar, justo como está aí nesse roteiro, a questão da literatura infantil e por que ela se presta à resistência. Bom, eu vou dizer coisas que vocês já estão carecas, né, cansados de saber o quanto essa literatura é recente. Se a gente pensar só no Ocidente, nós já podemos pensar 9 séculos antes de Cristo, com a Ilíada e a Odisseia. 9, 21, dá 30 séculos de literatura ocidental. E a literatura infantil no Ocidente não tem 4 séculos. Né? Começa formalmente com Perrault, na França, em 1697, e de lá para cá, quer dizer, mais de um século depois é que os irmãos Grimm escrevem os contos de fadas, para depois chegar no Brasil, e o Brasil começar a produzir alguma coisa no final do século XIX. Mais precisamente, em 1812, um alemão que migra para o Rio Grande do Sul, e lá, Carlos Jansen, lá ele foi um dos fundadores da revista O Guaíba, e viveu um tempo no Rio Grande do Sul, e depois veio para o Rio de Janeiro, e era professor do Colégio Pedro II.
E como professor do Pedro II, ele traduziu e adaptou histórias europeias para os alunos brasileiros, né? No caso, para os alunos carioca. E é de 1882 os Contos Seletos das Mil e Uma Noites. E depois ele tem outros, como Randstaden, Viagens do Celebérrimo Barão de Munchausen, Viagens de Gulliver, enfim, há vários textos que ele produz já no Rio de Janeiro, que tinham um campo editorial, né, que não era grande, mas era grande para a época, mas preocupado sempre em trazer uma literatura que fosse acessível aos estudantes, aos jovens que estavam no Pedro II, nas escolas da época. Depois disso, nós temos os contos da Carochinha, contos da Avozinha, que começam em 1894 com Figueiredo Pimentel, que é já uma proposta de adaptação dos textos portugueses, porque até ali vinham alguns textos portugueses para o Brasil, mas com a linguagem, com o léxico, né, português. E aí Figueiredo Pimentel adapta para o leitor, as crianças brasileiras. Em 1904 começa a poesia com Olavo Bilac, né, com as poesias infantis do Olavo Bilac. E antes disso, a poesia vinha como fragmentos de poemas adultos, como, por exemplo, Meus 8 Anos, os poemas românticos, principalmente, ou então eram poemas criados assim para aniversários, para festas, até o Manuel Bandeira, mais tarde, saiu até um livro de poemas dele com nomes de meninas. Eram poemas que ele fazia para dar de presente para a menina no dia do seu aniversário. Então, quer dizer, a poesia era muito precária, então, na época, e Olavo Bilac tem o mérito de ter escrito especialmente para crianças. Claro que isso aí vem muito cravado com valores educativos, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança, não verás nenhum país como este. Mas tem muitos outros poemas que são... Só nós. E a capa do livro da Marisa Lajolo sobre Olavo Bilac, que é a tese de doutorado dela, aparece isso, uma criança de rua, dormindo na sarjeta, na calçada, e embaixo está escrito: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança, não verás nenhum país como este, não verá mesmo. Quer dizer, é um gênero recente. Se a gente vai pensar em 1882 até agora, são 137 anos. É pouco mais de um século, né? Nem um século e meio de literatura para o leitor, para a criança. E essa menoridade do leitor é estendida à literatura. Quer dizer, se acha assim, para escrever para a criança, qualquer bacalhau basta, porque a criança não entende mesmo, né? Então é mais para fazer exercício de linguagem e tal, ou de memória, do que propriamente curtir, sentir, valorizar a arte enquanto tal. E outro aspecto é de que a literatura infantil sempre foi atrelada à escola. E em sendo atrelada à escola, ela vinha sempre carregada de valores educativos. Quer dizer, se fosse, e isso perdura até hoje. Quer dizer, eu estou falando uma coisa que vocês sabem, mas as censuras que estão acontecendo agora têm a ver com isso, tá? Com o livro ser um livro que vai prejudicar a educação, a moral, os bons costumes, né, das crianças de hoje. Hoje, a censura que é feita pela escola e censura que é feita institucionalmente, né, no Ministério da Família, da Mulher, aquele ministério, ou também pelas próprias famílias.
tá? Que vem no livro e acha que aquilo é um horror, que não é leitura para o seu filho. De qualquer maneira, isso aí acirra a censura da literatura, e na época em que ela começa, ela tem um baixo nível primeiro de leitores, porque o nível de analfabetos é muito alto no Brasil no início do século XX. E segundo, porque o mercado editorial é muito pequeno, então os livros são poucos. Se a gente não valorizasse Lobato por mais nada, teria que valorizar o editor, né? E o fomentador cultural, se dá para dizer assim, que Lobato foi. Lobato inventou a venda por consignação, né? Botou livro no Brasil inteiro, em qualquer venda do interior, ele mandava os livros e, enfim, ele queria formar um país de leitores, e para isso ele publicava e distribuía o livro. Então há muita coisa para pensar na questão da literatura, da infantil em geral, que ultrapassa o próprio texto, que é a distribuição, a pressão sobre o criador, né, a pressão sobre o divulgador, sobre o mediador, e as próprias condições de leitura que muitas vezes não existem, né? São, na minha tese de doutorado, não quero falar muito também, vou me cuidar, mas uma das coisas que eu encontrei em escolas para crianças pequenas, de 4 a 6 anos, quer dizer, educação infantil, era assim, castigo é ir para a biblioteca, ler, entre aspas, né, porque a criança com 4 anos, ler um livro. Então eles iam, eu conversando com a diretora da escola, e o menininho sentado, e ela olhou e disse: o que tu está fazendo aqui? Eu disse: eu estou de castigo. E ela disse assim: por quê? Porque eu fiz bagunça. O que uma criança de 4 anos vai fazer além de bagunça? E aí ela disse assim: bom, então tu sai daqui que eu preciso conversar, vai na biblioteca, pega um livro e vai ler. Era o castigo. Ele pode nunca mais lembrar daquilo, né? Mas aquilo fica sedimentado de que leitura tem a ver com castigo. Ele foi de castigo ler um livro, para ficar quieto. Então, essa questão das constrições, elas vão muito além, como eu disse, né, do texto e atingem todas as condições de leitura. E aí a censura é a pior delas, né, porque é um leitor constrangido por N questões que vai fazer esse tipo de censura. A censura existiu desde sempre, mas as ditaduras favorecem isso aí. E a ditadura Vargas favoreceu, né? Foi um período de muita concentração. A ditadura Vargas deu de 30 a 45, 15 anos. Nós temos uma rua em Porto Alegre que se chama Avenida 24 de Outubro. Você sabe que data da história do Brasil é essa? Pois é, no Rio Grande do Sul também ninguém sabe, mas eu fui procurar. É a data da chegada dos gaúchos ao Rio de Janeiro, em que eles amarraram os cavalos no obelisco, né, da Avenida Rio Branco. 24 de outubro, lá é uma data nobre. Isso aí começou a instaurar a ditadura, que foi fechada mesmo em 1937. Mas foi um período extremamente rigoroso e cheio de censura de todas as naturezas. Depois eu vou voltar a alguma coisa. Mas o Getúlio era um populista, um sujeito inteligente, nós temos que admitir, porque em 50 ele conseguiu voltar pelo voto popular. Né? Bom, isso aí de 50 em diante vão acontecendo uma sucessão até o Juscelino, de 56 a 60, que funda Brasília, e é claro que o período Juscelino foi um período democrático, vamos dizer assim, mas um período desenvolvimentista e aberto ao capital internacional.
Então foi o período em que entraram as fábricas de automóveis, a indústria farmacêutica. Se vocês olharem o nome das nossas indústrias farmacêuticas, é tudo filial alemã, americana, coisa da natureza. E isso também acirra a diferença de classe e a concentração de renda, né, que aconteceu ali. Depois vem aquele período complicado de 61, que o Jânio Quadros assume e depois, 7 meses depois, sai, e o João Goulart, as lutas populares, até os militares tomarem o poder em 64. Bom, aí eles deram ordem na bagunça, instauraram o governo deles como eles acharam que tinha que ser. Quer dizer, ditadura sem eleições, porque havia eleições para os cargos legislativos, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. Só que quando o partido de oposição fazia mais eleitos, eram cassados, até ficar menos. Se estava 10 a 6, caçavam 5 para ficar 6 a 5. Em toda parte, no Brasil inteiro, cidade por cidade, aconteceu isso. Então, foi um período extremamente fechado. E, de certa forma, quando eu estava fazendo esse levantamento e tal, pensando nesse assunto, eu cheguei à conclusão também de que se aproxima muito da Guerra Fria. Porque a Guerra Fria já tinha acabado, já estava acabando, estava no fim. Mas nós, no Brasil, vivíamos isso. Todo mundo que achava que era injusto não haver eleições, ou que havia alguma coisa errada no governo, era considerado comunista. A gente era comunista, era preso porque era comunista. Então, o comunista, como agora também, que comunista que tem aqui, né? O PCdoB, PCB, etc., são partidos desse tamanho, mas logo aparece que são ideias comunistas, ou então ideias socialistas. As pessoas não se dão conta que um partido chamado Partido Socialista Liberal, né? Pois é, está escrito socialista lá no nome do partido, né? As pessoas não se dão conta que é comunista também. E eles dizem que o partido de Hitler era de esquerda. Isso, é social. Isso. O nazismo é social. E tá certo. A confusão está feita. Mas outra coisa, aqui deve ter também, talvez muito melhor do que a imprensa do Rio Grande do Sul, mas o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul se chama Zero Hora, que é um jornal que surgiu na ditadura. Antes havia Última Hora, que era um jornal mais crítico, mas esse foi apagado, era comunista, não é comunista nada, mas enfim, foi apagado e ficou a Zero Hora, que vive até hoje. Mas a Zero Hora tem na antepenúltima página, uma linha de tempo em que está assim, há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos, qual era a manchete do jornal. E aqui eu recortei até quando saiu, porque uma das coisas é de que a corrupção toda aconteceu depois da queda da ditadura e nos governos civis, e cada vez mais, né? E aqui, isso aqui é uma manchete de 40 anos atrás. General não falará sobre corrupção. Figueiredo trata a estratégia na véspera da eleição. É a véspera da eleição do Figueiredo. Assessores e políticos próximos de João Batista Figueiredo orientaram o general a não entrar no debate sobre as denúncias de corrupção feitas pelos opositores do governo. Né? Claro, ninguém falava, mas porque se a gente dissesse que tinha corrupção, era comunista. E daí por diante. Isso tudo
tudo gerou uma enorme, um enorme silêncio e uma dificuldade enorme para a arte, né? Que é o que eu estou aqui na violência e censura. E qual seria, então, nesse momento, a função do intelectual? Em primeiro lugar, havia, desde em 1970, foi institucionalizada a censura prévia de livros e eventos culturais. Então, era preciso mandar os livros e todos os textos teatrais, etc., musicais, né? Todo o roteiro para a censura que ia aceitar ou não. Então há uma institucionalização da função do censor, que lá, da cabeça dele, como ele achava que devia ser, ele censurava. Qual é a função do intelectual, então? É a manutenção desse espírito crítico e incentivo à criatividade. E encontrar meios e discursos em que ele pudesse falar. Porque uma das coisas que a gente dizia naquele tempo é de que, em geral, não lia. Como é que ele fazia censura de livros se ele não lia? Ele não lia. Quem lia eram as mulheres dos generais. Aí elas diziam, marido aqui fala de sexo. Marido aqui tem umas coisas muito violentas. Aí ele mandava censurar o texto. Eu me lembro de 2 livros censurados, que saiu a notícia nesse jornal, em 1976, saiu junto. Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, e Uma Mulher Diferente, da Cassandra Rios. Os 2 saíram juntos. Dá para ver, né? O Rubem Fonseca, violência, e a Cassandra Rios, pornografia. Que, aliás, pornografia que dá para novela das 6. Hoje. Eu fui ler, eu achei esse livro e fui ler para ver. Eu acho que o livro é pornográfico de tão mal escrito. Pornografia com a língua portuguesa. É a única pornografia, porque a mulher diferente é um travesti. É a grande diferença, né, que o livro traz. Mas foram livros censurados naquele ano. Eu consegui comprar Feliz Ano Novo, porque eu fui na livraria no dia seguinte e disseram, não dá, não pode. Eu disse, mas está ali na estante, me vende enquanto não recolheram. Aí eles me venderam. Bem, o que nós precisamos é burlar a censura. E havia 2 caminhos, praticamente. Quer dizer, 3, não escrever realismo mágico, como fez o Murilo Rubião, como fez o Moacir Estria, o José J. Veiga e tantos outros pela América Latina, né, que optaram por essa corrente. E a outra situação era de escrever literatura infantil, que cabia porque ninguém lia literatura infantil e principalmente porque a literatura infantil era metafórica ou metonímica e tratava justo desses temas de censura, de crítica ao sistema, de um modo que os adultos e principalmente o pessoal do governo não entendia. Então aí, quando eu coloquei Schiaparelli e seus pares, o Sérgio Schiaparelli é desse período, mas nesse período eu levantei vários, e havia textos, eu já vou fechar em dois praticamente modelos. Textos realísticos e críticos, que são como Carlos de Marigny, Lando das Ruas, né? ou textos que falam do cotidiano, como o próprio Schiaparelli, aqui, ou textos que falam do passado, como Joel Rufino dos Santos, o soldado que não era, que entra na questão feminina também, né? Porque é a história da Maria Quitéria, né? enquanto soldado. E também, por exemplo, nesse mesmo livro, ele fala da independência da Bahia, que não foi dia 7 de setembro. A independência da Bahia é festejada dia 2 de julho,
porque foi no ano seguinte que ela foi, que os portugueses se aquartelaram naquela região até o ano seguinte. Então havia, vamos dizer assim, uma reflexão sobre o passado, ou o cotidiano. E de outro lado, os textos mágicos, e aí nós temos uma gama enorme de autores, como Ana Maria Machado, Ruth Rocha, a Lígia Bojunga, enfim, autores que falam da realidade, mas se valendo da fantasia, se valendo do... E daí a gente tem, por exemplo, Soldado que não era, o Rei que não sabia de nada, o Rei de quase tudo, os próprios títulos, mas isso não queria dizer nada, né? Eles não liam. Porque era livro para criança, muito ilustrado, uma boa cantoria. Meu Deus do céu, 4 anos antes, a Ana Maria Machado colocou as diretas na rua, que era uma boa cantoria. Mas ninguém lia aquele tipo de livro. E o Caparelli entra nessa corrente e começa a escrever ele começa a escrever em 72. É um autor mineiro que vai para o Rio Grande do Sul, ele é jornalista, doutor em jornalismo pela Sorbonne, né? Ele fez mestrado e doutorado fora, e depois foi professor, foi jornalista também, trabalhou em jornal, e professor da Universidade Federal e da PUC do Rio Grande do Sul. Hoje ele está aposentado e mora na Itália. Ele morou muito tempo também na Alemanha, na França, foi aquela geração hippie, andou por vários países e depois, hoje ele mora na Itália. O Caparelli é um pouco assim, uma vez ele fez uma crônica, o pai que foi mãe, porque ele criou os filhos sozinho. Eles tinham uma menina de 5 anos quando nasceu o menino. Quando nasceu o menino, a esposa morreu. E ele criou os filhos, ele criou. Eu sempre achava, ele era meu colega, que ia ser assim, a irmã, a avó, a sogra, qualquer coisa assim. Não, era ele. A gente queria marcar uma reunião, ele dizia, não posso, hoje não tem ninguém para ficar com as crianças. Era ele que cuidava. Então ele foi um pouco mãe, né, nesse sentido. Mas o Restos de Arco-Íris, ele tem vários Restos de Arco-Íris, é poesia. E Quebra-Quebra é prosa. Eu escolhi esses 2 livros, mas ele tem vários livros de poesia e vários livros de prosa. Inclusive um jornal inteiro, igual a 0 Hora, com todas as sessões infantis, até a publicidade e tal. Vende-se um apito, ou troca-se um apito por 2 bombons de caramelo, não sei o quê. É todo como se as crianças estivessem fazendo o jornal. Ele tem uma capacidade muito grande de criar esse narrador ou essa ótica infantil. Quebra-Quebra, como eu disse, é um livro de 81, vamos ver se eu estou acertando, que é 82. É um livro de 82 e que conta uma história. Ele, ainda antes do livro, ele tem uma série de prêmios. O Caparelli, eu acho que ganhou todos os prêmios que o Brasil tem. Ele ganhou o Jabuti, ele ganhou da Fundação várias vezes, da Associação de Críticos de Arte, né? A Associação Paulista de Críticos de Arte. O Rio Grande do Sul tem um prêmio também que atinge todas as áreas, que é o Açorianos. Ele ganhou várias vezes. Ele é um autor... Você quer falar? Aquele da noite, né? O velho que trazia noites. Aquele poesia. Rapaz do metrô. Rapaz do metrô. Isso. Ele tem um que é assim: o dia em que o Alegrete atravessou a fronteira. Não é o que eu vou trabalhar, mas é um jovem lendo. Ele está estudando, calor de rachar, aquele calor que faz no sul, né, no verão, 40 graus, e o menino estudando química,
e estudando que o calor dilata os metais. Aí ele começa a imaginar, e no fim a gente vai ver que ele dormiu, mas o trilho do trem aumentou e a cidade do Alegrete, a cidade dele, atravessou a fronteira, foi parar lá do outro lado. Aí é toda a história. O dia em que o Alegrete atravessou a fronteira. Tem toda uma história, mas parte da ideia de que o calor dilata os metais. Nesse livro, Quebra-Quebra, a ênfase, eu escolhi esse por isso, é o social. Mas é um livro que eu diria que mais que metafórico, é um livro realístico, ele é metonímico, é assim, a parte pelo todo. O que acontece nessa pequena cidadezinha do interior, esse lugarejo, é o Brasil todo. Então ele coloca esse clima de opressão que o Brasil vivia na ditadura através dos olhos do menino, que é o Dondinho. Então é uma família do interior, desse lugarejo, em que há o pai, que é caixeiro viajante, a mãe, dona de casa, e 4 filhos. Uma mais velha, sonhadora, a única irmã, a Maria Euclídea. Depois o Tonico, que é um adolescente que se envolve no quebra-quebra e acaba sendo preso. O Filó, que é o que está sempre querendo arrumar um rádio, ele não arruma, porque o rádio é podre de velho, é uma família muito pobre. E por último, o Dondinho, que é oprimido por todos. Então ele vai mostrando o conto, a narrativa é em terceira pessoa, mas é da ótica do menino. E o menino não sabe o que está acontecendo. Ele vive a opressão, ele vê os fatos acontecendo, mas ele não sabe o que aquilo significa. Então dá para dizer assim, que o leitor sabe mais que a personagem. A personagem nunca descobre por que está acontecendo aquilo tudo, que é um quebra-quebra, que é que ele vê, assiste, está no meio daquela coisa toda, mas não sabe por que está acontecendo aquilo. Então, há no mínimo, eu contei 5 níveis narrativos. De um lado, as brincadeiras, e esses níveis narrativos remetem sempre à ideia de opressão. O primeiro, que seria as brincadeiras, que é como o livro abre, são brincadeiras assim, de disputa entre as crianças, em que o que tem mais dinheiro não empresta bola, por exemplo, para os outros, em que a professora também depois faz opressão quando chega na hora da escola. Os meninos querem fazer negócios com as bolinhas de gude, né? Mas quem tem menos, quem não tem habilidade ou quem é menor de idade perde sempre. Depois há uma opressão no nível da casa, da família, porque ele é o menor, né? E ainda por cima é o terceiro guri. Ele não é a menina, não é o mais velho, é o último. Então todos mandam nele e ele nunca tem direito a nada. E essa opressão, assim, essa disputa entre os irmãos fica muito marcada e com ele sempre em desvantagem. Por outro lado, na escola, a professora também é violenta. A professora é aquela autoridade bem, assim, como Cazuza, né? Como na história, na primeira parte do Cazuza. E, por outro lado, os colegas também, os que são mais velhos, têm mais dinheiro, oprimem o menino. Na vida, na rua e na vida social, ele começa a ver as diferentes instituições. Por exemplo, ele sabe que no armazém todo o arroz está escondido, ele não sabe por quê. Depois, quando vai ao quebra-quebra, é que se diz, está escondido para vender mais caro. Tá? Mas ele não sabe, só não entende como é que aquilo acontece. Uma situação de opressão também, em situação de miséria, todos eles são muito pobres. Então há inclusive um menino que convida ele para pedir esmola.
e ele não quer ir. E o outro disse, não, na primeira, segunda vez a gente fica com vergonha, mas depois a gente vai e gosta, consegue as coisas. Há uma situação, que são várias páginas, da prostituta, que tem uma casa lá no lugarejo, que moram umas moças que andam muito pintadas e que ninguém pode passar na frente da casa delas. Só os soldados, que vêm a cavalo, largam o cavalo e entram. Mas eles não podem nem passar naquele lado da calçada. E os guris têm guria também meu, eles têm muita curiosidade, querem saber o que tem aquela casa. Aí um dia eles descobrem que elas saíram de tarde, não tem ninguém em casa, eles resolvem entrar. E entram. Porque eles imaginavam assim, galinha empalhada, os monstros, eles queriam saber o que era aquela casa que eles não podiam entrar. Aí eles entram lá, tem uma cozinha, tem uma chaleira no fogão, tem um quarto, tem uma cama, tem um pinico embaixo da cama, tem um guarda-roupa, eles olham tudo em volta, mas é só isso. O que tem aqui que a gente não pode nem passar na frente, né? Saem muito decepcionados da casa das prostitutas. Mas passa um negócio muito bonito nisso aí. A ideia de que a classe mais baixa da sociedade é igual a todas as outras. Né? Tem as mesmas, a vida, a cozinha delas é igual, elas comem que nem a gente, elas têm um quarto para dormir, um pinico embaixo da cama, como eles tinham também, nós não temos mais, mas eles lá tinham. Quer dizer, dá uma naturalidade, só isso já valia a censura deles, só que ninguém leu, né? E dá uma naturalidade, né, para uma classe social que até hoje ela não conquistou. Né? E os meninos andam, né, procurando para saber. Por último, a natureza, as chuvas que acontecem e estragam tudo, é um reforço, quer dizer, a própria natureza é opressiva, e as forças sobrenaturais. Ele tem medo da mula sem cabeça, né, do demônio, da morte. Há uma série do escuro, porque vai aparecer tudo isso aí. Então o livro é um cotidiano, não há um conflito só que se resolva, mas ele vai andando. No final do livro, ele está fazendo uma pandorga, porque ele tenta trabalhar também como engraxate, não dá certo e tal. Então, no final do livro, ele está construindo uma pandorga e solta a pandorga. E a pandorga é um símbolo de trabalho mais brinquedo. Ele tem que fazer a pandorga, mas ele brinca com a pandorga. E no final ele corta o fio e a pandorga se vai. E o livro termina. Quer dizer, há uma mensagem de esperança, né? Mas é uma esperança em nível pessoal e não em nível social, porque não há perspectivas no ano que ele escreveu, foi no final da década de 70, né, para publicar em 70 ou em 82, e não há esperança para isso. Dá para eu mostrar o outro ou tenho que ir parar? Não, eu acho que sim. Eu queria perguntar para a Gilda qual é o tempo que a gente teria para... A próxima mesa está prevista para 11h30. Tá, então em 5 minutos... Não tem tá. Em 5 minutos eu quero mostrar como ele faz poesia. Isso aqui é um livro de poesia, mas também tem um fio narrativo. É um livro dividido em 4 partes. Na primeira, 7 cores, ele está falando da criança que ele é em primeira pessoa. Agora o poema é escrito pela criança. Na segunda parte, meio a meio, é o menino já mais adolescente. Na terceira é ele apaixonado pela menina. E na quarta é ele já adulto, jovem adulto, né? É o que chama. Então a primeira é as 7 cores, segunda meio a meio, revelações, que é a revelação do amor,
E, por último, Punhos no Ar. O que há, além dos poemas que falam das brincadeiras, do amor, mas não é piegas, é muito bem bolado. Há o amigo que é uruguaio e que vem para o Brasil porque o pai é tupamaro, que era uma questão de censura, né? Era a esquerda do Uruguai. E no final eu vou ler um poema só, são vários do amigo. Ele diz assim: aqui também, Diego, já quando eles são maiores, o uruguaio mora no Brasil e depois vai embora para a França, porque não pode ficar no Brasil também. E aí eles se comunicam e ele diz assim, num poema que ele escreve para o Diego: cercaram um monte a casa do Alfredo, eram muitos, e a seu pai levaram preso. Sei não, amigo, comemos o pão do perigo e bebemos o medo. Meu pai, cabisbaixo, agora bate solas, tranca portas e acorda altas horas, como se estivesse ouvindo tacos de botas. Quer dizer, é a situação do Brasil. Esse livro, eu escolhi um poema deles para botar no material do MEC. Eu faço questão de contar. Ele foi censurado, né? Mas já faz mais tempo. A primeira cerveja. Eu acho lindo esse poema, mas não ficou porque era mau exemplo. A primeira cerveja é naquela parte que ele está ficando adolescente. Não sei por que, logo agora, com um café vazio, crio coragem e ocupo a mesa. Uma cerveja, garçom. Quantos copos? Um. Ele vacila. E a tua idade? 18. Ah, bom. E se abaixa atrás do balcão, tamp, ecoa a tampa. E ele tem nas mãos o abridor, desconfia que sou de menor, e sou. Impertigo, estufo o peito, me vejo no vidro em desalinho e me inquieto, na primeira cerveja que bebo sozinho. Onde o Lico, o Antônio, o Alfredo, o Dino, e a cerveja enche o copo, faz colarinho, e sinto no ar a pergunta: que idade tem esse menino? E eu bebo, devagar eu bebo, e saboreio o amargo do levedo. Queria que me visses, Mariana, embora em desalinho, pois eu sou um homem, não sou mais um menino, na primeira cerveja que bebo sozinho.